Olá pessoal, sejam bem-vindos ao módulo de terapias meditativas orientais. Nossa aula número 4 hoje, parte 1, Budismo Clássico. O budismo clássico é o budismo que surgiu lá na antiguidade. Então, dentro da tradição do yoga, como a gente viu, né, nas aulas passadas, surge o Buda, lá no século V a.C. E deste período até mais ou menos 500 anos depois de Cristo, então nesse período de 1000 anos, nós temos o budismo antigo, o budismo clássico. E eu sou o professor Gustavo Kufel Balreira, então seguindo, nossos objetivos hoje são compreender a origem histórica e os tópicos principais da filosofia budista e analisar como são as meditações no período do budismo clássico. Então, os ensinamentos que o Buda deu lá aproximadamente no século V a.C., eles são seguidos até hoje por todas as tradições budistas. Então, cada lugar do mundo onde o budismo foi chegando, né, ele surge na Índia, aí ele vai migrando, vai para a China, vai para a Tailândia, vai para o Japão, vai para o Tibete. Em cada lugar que o budismo vai chegando, ele se mistura com a cultura e adquire características um pouco diferentes. Mas tudo aquilo que foi ensinado no budismo clássico, os principais tópicos que a gente vai ver agora, eles estão em todos os tipos de budismo. Então é uma coisa que é atual até hoje. Aqui uma imagem do Buda dando um sermão no Parque das Gazelas e para os monges, né? Então lá ilustrando como era na época do Buda. Então, só antes da gente falar dos ensinamentos, né? Quem era o Buda? O Buda ele era um príncipe que ele foi, quando ele nasceu, o príncipe Siddhartha Gautama. Quando ele nasceu, um sábio muito famoso veio até o rei e disse assim: esse menino, ele vai ser ou um grande rei ou um grande sábio yogi. Então, o rei não queria que o filho dele fosse um yogi. Como a gente viu, os yogis, eles renunciavam à vida comum, às tarefas sociais, né? Um yogi não vai ser rei ou coisa assim. Então ele queria que o filho fosse rei, então ele criou ele com muito luxo e escondeu dele o sofrimento e as coisas que podiam levar ele para uma vida de sabedoria, digamos assim. Então, quando chega numa certa idade, o Siddhartha ele foge do palácio e ele vê uma pessoa doente, ele vê uma pessoa velha, ele vê uma pessoa morta. Essas 3 vezes ele vê essas coisas que tocam ele profundamente. E na quarta vez ele vê um asceta, um yogi, um sábio. E aquilo mexe com ele. Então ele foge do castelo e vai aprender com os yogis, vai fazer retiros, vai ser um grande renunciante, um grande praticante. E aí, a certo momento, ele começa a fazer práticas de renúncia muito intensas, sem comer, quase sem se alimentar, e começa a ficar muito fraco. Até tem imagens do Buda, só os ossinhos assim, né? A carne e os ossinhos. Então ele está quase morrendo um certo dia, e uma menina que ofereceu uma tigela de arroz num ritual, ela encontra com ele no meio da floresta, então ela dá a ele aquele arroz e ele come. E com o corpo mais forte, ele percebe que fazer ascetismos tão intensos não trouxe a iluminação para ele. Então ele ele entende, né, as coisas, a partir daí ele encontra a iluminação. Então nessa noite ele entra numa meditação muito profunda que leva ele até a iluminação final que ele estava buscando. Então ele vai falar sobre o caminho do meio, que é nem um extremo do ascetismo, nem o extremo da vida mundana, digamos assim, da vida comum, mas um meio termo. Então, o ensinamento do Buda, como um todo, ele é conhecido como o caminho do meio.
E aqui eu trouxe 4 tópicos principais da filosofia budista, ensinadas diretamente pelo Buda. Então, as 4 nove verdades, elas inauguram, o primeiro sermão do Buda são as 4 nove verdades. Então, quais são? Existe o sofrimento, é a primeira. Existe o sofrimento, a gente pode traduzir também como insatisfatoriedade. Ou seja, a gente nunca acorda e se sente assim, né? Acordei, que maravilha, que impressionante essa existência, né? Que perfeição. E aí fica assim, tá tudo bem, e pronto, né? Não é assim que a gente acorda de manhã. A gente acorda, aí a gente precisa ir no banheiro, aí a gente precisa comer alguma coisa, a gente não sabe o que vai comer. Aí quer comer uma coisa, mas não tem. Aí, quando tem, comeu exatamente o que queria, mas depois tem que lavar a louça e fazer compras. E aquilo nunca se resolve perfeitamente, né? E depois tem todas as tarefas do dia, e todos os problemas e todas as coisas boas que a gente queria, né? Então, essa é a insatisfatoriedade, esse é o sofrimento. Então, dá para dizer também que a gente está sempre buscando isso externamente, que já vai chegar na segunda nova verdade, que é: existe a causa do sofrimento. A causa do sofrimento é um jeito nosso de olhar para a vida. A gente acha que controlando o ambiente, controlando as coisas e o funcionamento do mundo externo, a felicidade vai pousar ao nosso lado. Então, se eu tivesse aquilo, se eu pudesse isso, então eu seria feliz. Só que isso não é bem assim, né? A gente, mesmo que tudo dê certo, as coisas elas são insatisfatórias, né? A gente compra um celular e ele fica obsoleto, ele para de atualizar e aí ele fica velho e ele para de ser capaz de nos satisfazer. A gente enjoa até das músicas que a gente gostava, daqui a pouco a gente não gosta mais. E mesmo que as coisas deem muito certo, por exemplo, mesmo que eu passe no concurso que eu queria, depois pode ser que lá naquele emprego eu não me sinta mais feliz e aquilo não era o que eu imaginava, né? Compro um carro, pode ser que dê certo, mas a gasolina aumenta, eu enfrento engarrafamento, eu posso ser roubado, eu posso sofrer um acidente. Então, a gente tem a insatisfatoriedade. E a causa dela é que a gente acha que a gente busca felicidade externamente. E as coisas externas, elas são impermanentes, como diz ali embaixo. Então, número 3, existe a cessação para a causa do sofrimento. Então, se a gente puder trocar esse olhar da busca externa, né, esse olhar de insatisfatoriedade, então a gente poderia encontrar satisfação que vem de dentro. Mas isso não é uma coisa simples de ser feita. Por isso existe a quarta nobre verdade. Existe o caminho que conduz para a liberação do sofrimento. O Buda ele vai apresentar um caminho de 8 passos, assim como a tradição do yoga que a gente viu na aula passada, apresenta um caminho de 8 passos. Então, a seguir nós temos o nobre caminho óctuplo, o nobre caminho de 8 passos. A gente tem aqui um resumo, mas a gente vai ver detalhadamente a seguir o caminho de 8 passos. A impermanência, ela é um ensinamento que ela fala sobre o mundo externo, né? Pois tudo é impermanente. Então, mesmo os grandes imperadores do passado que foram donos dominaram o mundo, né? Eles hoje são o quê, né? Poeira. Aquilo passou, aquilo foi impermanente. Nem aquelas idiomas que eles falavam não se fala mais. Nem as roupas que eles usavam, nem os templos que eles habitavam não se habita mais. Então, no mundo é assim, não existe vitórias permanentes, nada que seja capaz de nos satisfazer permanentemente. Então, nós também temos outro ensinamento que é a originação interdependente. A originação interdependente é um pouco mais complexa. E ela ela é um ensinamento epistemológico, vai falar sobre o funcionamento da mente. Então, vai dizer assim: a origem de tudo aquilo que possa vir a ser uma experiência nossa, ela não é uma coisa separada de nós, como parece. Por exemplo,
Eu posso acordar e olhar para o céu e achar assim, não, hoje está nublado, está com chuva, não, não me agrada, eu acho muito ruim um dia assim. Então pode parecer que aquilo é uma característica do dia, então parece que é uma coisa separada de mim. Mas aí eu encontro com meu amigo e ele diz assim, nossa, eu gosto tanto quando o dia tá assim, nublado, esse ventinho frio para tomar um café e ficar ouvindo uma música, para mim, uma das melhores coisas, adoro. Aí, como é que pode? Uma pessoa acha aquilo bom e outra pessoa acha aquilo ruim. Então, isso quer dizer que a originação daquela experiência, ela depende, ela interdepende de cada observador. Ela não é o dia, a nuvem no céu, o frio, o vento, não tem nenhuma característica em si mesmo, né? Depende de quem está olhando. Então vai ter gente que olha e gosta, tem gente que olha e não gosta, tem gente que é indiferente. Então, quando a gente, agora assim, falar do dia é fácil, mas quando a gente fala das nossas relações, né, pode ser que a gente tenha uma relação problemática com alguém, que a gente diga, não, essa pessoa, ela não merece a minha companhia, ela é uma pessoa ruim, ela é assim, ela é assado. Então pode parecer que a outra pessoa é aquelas coisas. Mas de acordo com a sabedoria budista, a pessoa ela não tem aquelas características. É você que está olhando desse jeito. Outras pessoas no mesmo momento podem olhar para ela e ver outras qualidades nela. Então, às vezes as coisas parecem muito óbvias para nós, mas se a gente olhar com profundidade, a gente vai percebendo que assim, quando a gente está achando que alguém é isso, é aquilo, né, achando defeito nas pessoas, o que a gente está sendo naquela hora? A gente está sendo alguém insatisfeito, alguém que está exigindo dos outros, que talvez não está sendo muito compreensivo, não está sendo acolhedor. A gente está olhando os outros como inimigos, gerando tensão. Então isso passa despercebido para nós, o nosso posicionamento. Então a originação interdependente ela fala disso. O jeito como tu se posiciona diante de alguma coisa muda o significado daquilo na sua experiência. Então, se você diz assim, não, eu vou ser generoso com essa pessoa, eu vou ter calma com ela. Então, pode mudar tudo, né? Seguindo. O nobre caminho de 8 passos, então, agora detalhadamente. O primeiro passo é a motivação. A motivação, ela tem a ver com a visão. Ou seja, entender as 4 nobres verdades que a gente olhou lá atrás, que é o primeiro ensinamento do Buda. Ou seja, aqui está escrito assim: as pessoas buscam a felicidade equivocadamente nas coisas externas. Isso é a condição, a primeira nobre verdade, o sofrimento. O sofrimento é o quê? As pessoas querem o quê? Elas querem ser felizes. Todo mundo quer ser feliz. Mas as pessoas buscam essa felicidade onde? Nas coisas externas. Então elas buscam onde não é possível encontrar uma felicidade duradoura, porque tudo é impermanente e tudo é insatisfatório quando é externamente. Então as pessoas estão nessas condições, elas querem ser felizes, buscando a felicidade externamente, elas estão constantemente frustradas e muitas vezes esbarrando e acotovelando os outros, criando sofrimento para os outros também. Continuando no texto, entender que a felicidade duradoura nasce das virtudes que vêm de dentro e não do controle sobre o mundo externo. Então, quando a gente entende isso, não sobra outra coisa para ser o sentido da nossa vida a não ser trabalhar pela felicidade coletiva. Então, ajudar os outros os seres, né? Trabalhar na nossa felicidade e para os outros seres também. Porque, enfim, não adianta eu ser feliz assim, eu boto um muro aqui, boto um arame farpado, umas câmeras, e eu vou ser feliz aqui. Né? Aí os outros que se ralem. Aí quando eu saio lá fora eu sinto medo. Aí eu não consigo, né? Então a felicidade tem que ser coletiva. Número 2, 3 e 4, a gente vai ver coisas para não fazer. Né? Então, muito parecido lá com a tradição do yoga. Então, essas coisas para a gente não fazer, elas vêm no nível da mente, da energia e do corpo. A fala é a energia, né? Porque com a fala a gente transmite uma energia. Eu posso dizer,
não, saia daqui, não quero você aqui, né? Então isso tem uma energia. Eu posso dizer, olá, seja bem-vindo, que bom que você chegou. Então isso tem outra energia. Então, nível de energia. Então vamos ver. Número 2, não praticar ações danosas com a mente, que são querer causar o mal, alegrar-se com o mal e achar que o sofrimento de alguém trará benefícios. Então, essa é a má disposição mental, né? Não adianta. Número 3. Não praticar ações negativas com a fala, ou seja, mentir, caluniar, agredir verbalmente ou tagarelar. Né? Então, tagarelar, a gente às vezes pode trazer perturbações para uma pessoa que estava calma, estava em paz, se a gente fica simplesmente, né, compartilhando o nosso ambiente mental desenfreadamente com as pessoas. E número 4, não praticar ações danosas com o corpo, ou seja, matar, roubar e manter conduta sexual imprópria. O que seria isso? Conduta sexual imprópria seria assim uma forma de prática sexual onde não leva em consideração o bem-estar das pessoas envolvidas ou então que cause sofrimento para alguém. Então, não adianta meditar se continuamos produzindo as causas do sofrimento com as nossas ações. A gente vê o seguinte, né? Assim como na tradição do yoga, aqui no budismo tem um monte de coisa para ser feita antes da gente sentar para meditar. Por quê, né? Porque se a gente está pensando mal das pessoas, falando, perturbando os outros com a nossa fala, ferindo com o nosso corpo, né? Não tem motivação, não tem compreensão de como é a felicidade, como é o sofrimento. Então a meditação para nós ela vai parecer uma coisa assim que é uma perda de tempo, que a gente tem outras coisas mais importantes para fazer. Então aquilo não vira uma prática sólida na nossa vida, né? Então precisa primeiro essa purificação para a meditação caber na nossa vida. E número 5, nós temos a ação de compaixão. Aqui o Buda nos convida a ser alguém especial para a humanidade, ultrapassar as próprias fixações e, ao invés de exigir e demandar, compreender os outros seres no contexto deles e trazer benefício a eles. Então, nós temos esses 10 itens, que são as 4 qualidades incomensuráveis e as 6 perfeições. Sobre as 6 perfeições, a gente encontra livros só sobre esse tema, né? Então, só com essas coisas aqui, 4 qualidades incomensuráveis e 6 perfeições, nesse caminho aqui a gente tem o caminho budista inteiro, se a gente seguir essa prática. Então, vamos ver um pouquinho como é. Compaixão, primeiro as 4 qualidades incomensuráveis. Compaixão é nossa habilidade de se colocar no lugar do outro, tentar entender o outro, por que o outro está agindo como eles agem, né? Então, por exemplo, se eu vejo meu gatinho miando e arranhando a porta, eu posso me colocar no lugar dele. Eu entendo que ele quer que eu abra, ou que ele quer comida, ou que ele quer alguma coisa. Então, eu estou usando de compaixão. Eu estou me colocando no lugar dele para entender ele. Ao invés, o contrário disso seria assim: eu exigir que ele pare de miar porque isso me incomoda. Então, isso não é compaixão. O amor é a gente conseguir encontrar as qualidades nos outros e aumentar aquilo. Então eu poderia olhar para o meu gatinho que está miando e ver os defeitos, dizer, nossa, que gato chato, ele fica miando. Mas eu posso olhar com amor, eu posso olhar e dizer, nossa, esse ser, ele é tão lindo, olha como ele pode ser carinhoso e encontra outras qualidades, né? Vejo que ele é feliz. Isso nos leva ao terceiro item, a alegria. Quando eu vejo o gato feliz, bonito, saudável e brincando, aquilo também me faz feliz. Então a alegria tem a ver com se alegrar com a alegria dos outros. Se eu só me alegro com o que acontecer comigo, eu fico muito frágil. É muito difícil me fazer feliz, porque constantemente as coisas dão erradas para nós. Mas se eu me alegro de saber que os outros estão bem, e eu vejo os outros felizes, me faz feliz, então isso é verdadeira alegria. E a igualdade é a gente não olhar ninguém como inimigo, ninguém como inferior e ninguém como superior a nós, mas entender que todos nós estamos no samsara, ou seja, estamos lá na primeira nobre verdade.
Nós queremos ser felizes, mas buscamos a felicidade de formas equivocadas. Mas é possível a gente seguir um caminho de 8 passos e fazendo essas coisas a gente encontra a felicidade. A gente é igual nesse sentido. Então a gente tem as 6 perfeições: generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria. Então o Buda dizia que a maior generosidade é a prática da meditação, porque quando você encontrar as pessoas, se você se trabalha, você sabe oferecer para elas o caminho que leva para a felicidade. Então isso é muita generosidade. Nada é tão valioso quanto isso. Moralidade é a gente não perder isso, né? A gente não fazer assim, agora eu medito, mas depois, quando eu vou trabalhar, vale tudo para ganhar dinheiro, não importa. Então, moralidade é manter essa meditação em tudo que a gente faz. Paz, né? É ter paciência. A própria prática de meditação ela é a prática de paciência. Energia constante é assim, agora vamos comer. Legal, agora vamos limpar a casa. Não. Né? Então, parece que a energia da pessoa afunda. Ou então, hoje não vou meditar, hoje não tá bom. Então, a energia constante, ela é uma energia que vem lá da visão, lá do entendimento, né? Quando eu entendo que meditar vai beneficiar não só a mim, mas todos os seres e que o sentido da vida está atrelado a isso, então surge aquela energia, ela é constante. Concentração da própria meditação e de manter essas práticas, né? Não dizer assim, hoje é dia de festa, da meditação fica para lá. E sabedoria, né? Sabedoria tem a ver com entender que a felicidade vem de dentro de nós. Depois os últimos 6 passos aí são sobre meditação. Então você veja, são dos 8, 5 são passos de purificação, para que a meditação caiba na vida da pessoa. Então, aí primeiro vem a meditação silenciosa, então a pessoa vai enfrentar etapas de ela acalmar, né, ficar quieta. Depois vem a meditação com lucidez, onde a pessoa vai entender o mundo interno e vai entender a vacuidade. A vacuidade tem a ver com aquilo que a gente viu sobre a originação interdependente. As coisas não têm significados nelas mesmas, elas são vazias de significado. O significado surge de acordo com o jeito como eu me coloco diante das coisas. Então, se eu me coloco egoísta, pensando só em mim, autocentrado, as coisas vão ter uma aparência. Se eu me coloco com amor, compaixão, alegria, igualdade, generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria, então as coisas têm outro significado. Então, assim vai encantando o mundo, né? Iluminando a consciência. E por fim, natureza búdica. É uma meditação onde a gente vai reconhecer a essência da vida sempre presente. Então o Buda ele vai dizer assim, né, a natureza de Buda é o que permite a gente existir, ter consciência. Então isso não é uma coisa que tem como ser explicado, mas quando a gente entende isso, vai entender que tem uma essência que está além da vida e da morte. Isso que o Buda ensinava. Então chegamos na segunda parte da nossa aula, a meditação no budismo clássico. Então, vamos ver agora como que era a meditação que o Buda ensinou. Da enorme quantidade de textos budistas que foram preservados até os dias de hoje, 2 sutras se destacam quando o assunto é meditação. Eles são o Satipatthana Sutra, o texto sobre a presença de atenção plena, e o Samanapala Sutra, o texto sobre os frutos da vida contemplativa. Então, vamos ver esses textos lá da antiguidade. O que eles diziam? O primeiro, o Satipatthana Sutta e os 4 Dhyanas. Então, Dhyanas, lembra que a gente viu lá na aula sobre o yoga, né, os termos em sânscrito, os dhyanas ou dhyanas são as meditações.
Logo nas primeiras linhas do Satipatthana Sutta, anuncia-se que o caminho da iluminação consiste na prática de meditação sobre os 4 fundamentos da atenção plena, os 4 dhyana. Ou seja, quais são eles? Contemplar o corpo, as sensações, a mente e a sabedoria. Então nós vamos ver assim que o primeiro, agora nós vamos ver detalhadamente os 4 dhyānas. Então, como é a contemplação sobre o corpo, sobre as sensações, sobre a mente e sobre a sabedoria. Então, o primeiro dhyāna é contemplar o corpo, não como eu ou meu corpo, mas apenas como um corpo que se manifesta. O texto descreve 6 formas de contemplar o corpo que veremos a seguir. Então, geralmente a gente olha o corpo como meu corpo, ou esse sou eu, né? Mas a gente também pode ficar sem gerar nenhum tipo de conceitualização sobre o corpo. Vamos ver como são as 6 formas de meditação sobre o corpo no primeiro dhyana. A. A atenção plena na respiração. São 4 posicionamentos de mente sobre o corpo. O primeiro é inspiro e expiro. Então a pessoa ela vai sentar quieta para meditar e ela vai olhar a inspiração. Então eu inspiro, eu expiro. Inspiro, expiro. A pessoa pode ficar um longo tempo fazendo, só observando que ela inspira e que ela expira. Depois ela observa assim, essa respiração, ela é curta ou ela é longa? Então aqui não está dizendo assim, faça uma respiração longa, faça uma respiração curta. É apenas para a pessoa se concentrar e tomar consciência, né? Então se ela respira longo, ela percebe. Se ela respira curto, ela percebe. Número 3. Existe a experiência do corpo. Então, respirando, a pessoa se dá conta da presença do corpo, né? E número 4, eu inspiro e expiro tranquilizando o corpo. Então, quando ela termina o item A, a pessoa ela percebe, ela fica respirando e expirando, percebendo o tamanho da sua respiração, percebendo que o corpo está ali presente e tranquilizando este corpo, que ele pode começar a ficar tenso na postura, né? Então ela vai tranquilizando o corpo. Então assim a pessoa já tem uma instrução de meditação. No B, nós temos atenção plena diante das 4 posturas corporais. Então, caminhando, tenha a consciência que está caminhando. Estando em pé, tenha a consciência que está em pé. E assim igualmente quando estiver sentado ou deitado. Este modo de meditar parece estender a prática da meditação para fora da postura sentado de pernas cruzadas, e implica que o praticante, antes de qualquer coisa que faça, esteja sempre praticando a atenção plena em relação às disposições do seu corpo. Então, se conta que os monges do Buda, né, os alunos do Buda, eles faziam tudo juntos e muito calmos, né? Então, quando eles iam comer, eles comiam bem devagar, quando eles iam andar, eles iam sempre mantendo a consciência de atenção plena. Então, é uma vida em meditação e não apenas assim, agora eu tenho 15 minutinhos aqui, vou fazer minha meditação e hoje o dia está ganho, o resto é festa, né? Aquilo é uma dedicação pela vida. C. Atenção plena sobre as atividades do corpo. Então, executando qualquer atividade, um praticante deve manter a sua atenção plena sobre o que faz. Não vai na esteira do que a gente estava falando. D. Atenção plena sobre as partes do corpo e suas coisas repulsivas. Então, a pessoa aqui meditando, né, a pessoa vai perceber que o corpo é constituído, né, ele vai contemplar o corpo dos pés à cabeça e da cabeça aos pés, constatando que este corpo é repleto de coisas repulsivas, tais como pelos, cabelos, dentes, carne, coração, fígado, intestinos, conteúdo do intestino,
conteúdo do estômago, fezes, bilis, fleuma, pus, sangue, gordura, lágrimas, muco, urina. Então, né, às vezes a gente olha uma pessoa e diz assim, nossa, que pessoa linda, né? Fica cheio de intenções com a pessoa, assim. Mas se pegasse só uma parte daquela pessoa, por exemplo, os intestinos e botasse na sua frente, ou o cabelo mesmo, né? Os dentes, assim, a pessoa olha, aquilo é um pouco repulsivo. Ninguém gosta de encontrar, né, partes dos corpos dos outros, assim, cabelo, tufo de cabelo, né, até o suor, às vezes, alguma coisa, muco, sangue. Então, o Buda ensinava a contemplar as coisas repulsivas no sentido da gente tirar essa sedução que os corpos podem exercer sobre os nossos impulsos. E atenção plena sobre os elementos no corpo. Então, neste corpo há o elemento terra, neste corpo há o elemento água, o elemento fogo e o elemento ar. Então o corpo tem a firmeza da terra, tem o relaxamento da água, flexibilidade, tem o calor do fogo e tem o movimento do elemento ar. Então isso também é uma forma de ficar meditando. E F, atenção plena sobre a decrepitude e a morte. Como se visse um cadáver jogado em um cemitério dias após a morte, inchado e esvaindo matéria, compare o seu corpo com aquele. Compreenda que o seu próprio corpo se tornará igual. Então, a gente tem notícias de prática onde os meditantes eles ficavam mesmo, todo dia eles iam para o mesmo lugar onde tinha alguém morto e ficam lá fazendo essa meditação de comparar o seu próprio corpo e de ver que o seu destino é a impermanência e que desse corpo as coisas vêm no mundo externo são insatisfatórias. Então, a gente tem aqui essa imagem, essa ilustração que ilustra assim a pessoa, um meditante ali, ele vê o corpo apodrecendo, vê os animais comendo e até virar só ossinhos. A gente tem aqui uma foto de budistas na Tailândia, monges budistas meditando diante de esqueletos humanos. Então, a gente vê que é uma prática que até hoje é feita. Então, a gente viu o primeiro dos dhyānas, né? Lembra que lá ele apresentou 4 dhyānas. Então, o primeiro foi sobre o corpo e a gente viu essas 6 formas de meditação sobre o corpo. Agora vem o segundo dhyāna, é contemplar as sensações. Quando sentir uma sensação prazerosa, compreenda. Eu sinto uma sensação prazerosa. Quando sentir uma sensação dolorosa, compreenda. Eu sinto uma sensação dolorosa. E quando sentir uma sensação nem prazerosa nem dolorosa, compreenda desta mesma maneira, com plena consciência. Então, às vezes a gente se sente incomodado, né? E ao invés da gente dizer assim, eu sinto uma sensação de desconforto. Ao invés da gente dizer para nós mesmos isso, a gente diz assim, essa pessoa vai me pagar, agora ela vai ver do que eu sou capaz, né? Então eu vou dizer na cara dela, porque o que ela merece é isso. Então a gente acaba gerando mais confusão e a gente não vai ver satisfação nem felicidade desse tipo de atitude. Então o Buda ensina um outro caminho, né? De a gente olhar e ver que a gente está sentindo aquilo e ter consciência e isso é uma forma de se pacificar internamente. Então é de ter consciência também como que a gente está se posicionando diante das coisas. O terceiro dhyāna é contemplar a mente. Compreenda a mente afetada pelo desejo como mente afetada pelo desejo. E a mente não afetada pelo desejo como mente não afetada pelo desejo. Da mesma maneira, a mente perturbada ou não pela raiva, distraída ou concentrada, em sofrimento ou calma. Então, é outra forma da gente praticar meditação. A gente olha para nossa mente e a gente não tem dúvida, né? Se a gente está distraído, a gente sabe. Se a gente está concentrado, a gente sabe. Se a gente está afetado pelo desejo, a gente sabe.
Só que pode ser que a gente simplesmente está seguindo aquele impulso de desejo, planejando como que a gente vai satisfazer aquele desejo. Então o Buda diz assim, apenas olha assim e diga, você está afetado pelo desejo ou não? Aí, dessa constatação, aquilo vai virando, vai pacificando a mente. Então, aprender a observar a mente assim também é uma coisa profunda e uma coisa que leva muito tempo. E o quarto dhyana é contemplar a sabedoria, ou seja, o sofrimento, as causas do sofrimento, a natureza da mente, os fatores da iluminação, as quatro nove verdades, a impermanência, o caminho de 8 passos. Então aqui são vários tópicos da filosofia budista que a gente viu hoje, né? Então a gente vê assim, como que se pratica meditação budista de várias formas, né? Eu posso, hoje eu vou sentar aqui e vou fazer primeiro dhyana, vou meditar sobre o corpo. Vou olhar a respiração, vou olhar se ela é curta ou longa, vou olhar o corpo e vou acalmar o corpo. E assim por diante, aqueles 6 itens lá do corpo, né? Vou contemplar as coisas repulsivas no corpo, contemplar que o meu corpo tem o mesmo destino de um cadáver, não existe vitórias no samsara, contemplar todas aquelas coisas. Tudo primeiro de Dhyana. E depois, amanhã eu vou meditar no segundo de Dhyana, então vou meditar sobre as sensações. E assim por diante, assim a gente viu os 4 Dhyanas. Aqui tem um resumo sobre eles, né? Então, primeiro dhyana contempla-se o corpo. Então isso começa a gerar um isolamento. A pessoa olhando para o seu corpo, para a sua respiração, ela para de voltar a sua mente para o mundo externo, começa a gerar um isolamento. Ela ainda tem reflexão e entendimento. O raciocínio dela ainda fica invadindo a meditação, né? E aí vão surgindo paz e alegria. No segundo dhyana, contemplando as sensações, a partir da concentração. Então a pessoa já tem uma concentração neste isolamento, então ela consegue permanecer ali. Como se dissesse, como é que eu sei quando eu paro de fazer o primeiro dhyana e vou para o segundo? Então quando eu tenho concentração. E aí eu já estou sem pensamento reflexivo, estou concentrado, não estou movimentando o intelecto, né? E disso surgem alegria e paz. Uma pessoa contemplando as sensações. Terceiro dhyana, contempla-se a mente, a partir da indiferença em relação à felicidade e tristeza. Então tem a ver com a originação dependente, tem a ver com olhar para a mente e dizer assim, essa mente, para olhar para a mente e dizer assim, se ela está afetada ou não pelo desejo. Eu não posso estar com a mente agitada em torno do que me entristece, o que me alegra. E praticando assim surgem alegria e paz. E no quarto dhyana contempla-se a sabedoria a partir do contentamento. Então o contentamento é assim, só de estar ali meditando a pessoa ela já está satisfeita. Pode ser assim, a partir da satisfação. Então quando a pessoa chega nesse nível ela já está olhando diferente, né? Não está olhando da insatisfatoriedade, do sofrimento. Ela está olhando feliz, contente, sem gostar ou não gostar. Surge a pureza e a indiferença. Então, essa aqui é uma frase, né, ao longo do Satipatthana Sutta, que ele ensina toda essa meditação, o Buda mesmo ensinando, ele vai ensinando, e aqui é um processo, não é assim rápido como a gente fez aqui, né, pelo nosso tempo. É uma coisa bem lenta, que o Buda, provavelmente eles estavam todos em meditação, então o Buda ensinava o primeiro dhyana sobre o corpo. Eles praticavam longamente. Aí o Buda fala essa frase. Ele, o praticante, permanece contemplando o corpo como um corpo internamente e externamente, tanto interna quanto externamente. Ele permanece independente, sem nenhum apego a qualquer coisa mundana. Essa frase ele repete várias vezes ao longo do sutra. Então eu trouxe ela aqui para a gente olhar como que é o estado mental descrito pelo Buda, né, durante a meditação.
E no Samanapala Sutra, o sutra que fala sobre os frutos da vida contemplativa, é uma história assim que o Buda estava lá num acampamento, numa floresta, e veio um rei falar com ele, né? Então o rei queria os conselhos do Buda. Só que o rei ele chega com uma pergunta para o Buda e diz assim: olha, assim como o marceneiro faz os móveis, o padeiro faz o pão e um pedreiro faz as casas, o que que vocês aqui, né, meditando aqui o dia inteiro sem trabalhar, uma coisa assim, né? O que que vocês estão produzindo para a sociedade? O que que vocês têm para o fruto do trabalho de vocês? E o Buda dá uma lista para ele, né? Aqui eu trouxe alguns. Então ele diz assim, olha, o prazer na vida simples, que pode libertar escravos e chefes de família, pagantes de tributos, de uma vida de servidão. Então a pessoa, trazendo para os dias de hoje, é assim, a gente pode ter uma vida de servidão, trabalhando para uma empresa, correndo atrás de dinheiro, um trabalho que a gente não gosta muito, que a gente vê muitos problemas, que a gente vê que aquele trabalho drena a nossa energia, nos deixa doente, que a gente é infeliz, né? Mas a gente tem que pagar as contas, a gente tem que um monte de coisa. Então, diz assim, olha, quem vai seguir na época do Buda, quem ia seguir o caminho do Buda, ele abdicava de tudo, ele vestia uma roupa simples e não ia ter família, não ia ter, esse é um monge, né? Então, vai ter um prazer na vida simples, não precisa estar correndo atrás de um monte de coisa. Não precisa uma vida de servidão. Número 2. O prazer de uma vida virtuosa, livre do temor a qualquer perigo e livre da sensação de culpa. Então, se diz assim que quando a gente vive de uma forma bem correta, né, tratando bem o nosso corpo, vivendo com atenção plena, que é o desfrutar cada momento, cada instante que a gente está vivo, com com calma, com amor, com alegria, com compaixão, fazendo aquilo num momento especial. Então a gente está livre do medo da morte, por exemplo, porque a gente está pronto a qualquer momento, a gente está livre da culpa, porque, enfim, a gente está dando o nosso melhor a cada instante. Número 3. Contentamento na simplicidade. Igual a um passarinho, aonde quer que ele vá, voa com as asas como seu único fardo. Está satisfeito com os mantos que protegem o seu corpo e com os alimentos esmolados que mantêm o seu estômago. Um contentamento, uma coisa simples já está muito bom, né? Já está legal. O Buda vai mostrando como é a verdadeira face da felicidade na visão dele. Número 4. Calma mental, que surge da atenção plena, meditação, e cura as perturbações psicológicas. A gente vê, né, que muitas doenças que a gente tem hoje, como assim, psorias, doenças de pele que tem origem no estresse, como doenças estomacais, como doenças às vezes cardiológicas, como outros muitos tipos de perturbações, né? Relações, né, difíceis que às vezes estragam o ambiente familiar, né? Muitos tipos de problemas eles podem ser curados pela meditação, pela calma mental. Felicidade na meditação, que nasce da realização dos 4 dharmas. E liberdade frente ao sofrimento. Então aqui são faces da verdadeira felicidade, da felicidade duradoura, que é o fruto de uma vida contemplativa, uma vida onde a meditação é a prioridade. Conclusão. O budismo surge dentro da tradição do yoga na antiguidade da Índia. E apesar de trazer grande refinamento em sua forma de apresentar a meditação e a filosofia, sua essência parece ser a mesma: conhecer e acalmar o mundo interno, pacificando também as aparências do mundo externo. A meditação nessa tradição é vista como um caminho seguro e indispensável para se alcançar a felicidade duradoura. E aí isso eu também somaria que
Existem várias formas de fazer a meditação e não uma só, como a gente viu. Então, na próxima aula a gente segue vendo a meditação em outras formas de budismo. Aqui estão as referências bibliográficas. Fiquem bem e até a próxima aula.